E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, para muita gente, parece só uma formalidade acadêmica, meio chata até: as citações. Mas se prepara, porque vamos descobrir que elas são muito, mas muito mais do que só um conjunto de regras. Elas são, na verdade, a espinha dorsal da integridade científica e, às vezes, o centro de umas polêmicas bem grandes. Para começar, que tal essa frase de um artigo científico que causou um verdadeiro terremoto? Essas palavras foram, na verdade, um protesto tão direto e chocante que o artigo acabou sendo retirado, retratado. E isso já mostra a tensão que pode existir por trás de uma simples lista de referências. Pois é. Como é que uma coisa aparentemente tão pequena pode levar a um drama científico desse tamanho? Essa única frase escancara que citar não é só sobre formatação. É sobre integridade, sobre a pressão dos pares e sobre o jogo de cintura no mundo da ciência. É o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos entender por que as citações são mais do que regras. Depois, a gente destrincha os sistemas Harvard e Vancouver. Em seguida, vamos ver como o estilo de citação afeta a narrativa do trabalho. Passamos pelas armadilhas mais comuns e, por fim, mergulhamos na parte ética da coisa toda. Ok, vamos começar pelo básico. Por que acertar nas citações é tão crucial? E a resposta não é só porque tem que ser perfeito. É sobre a primeira impressão que um trabalho causa em quem vai avaliar, como editores e revisores. E olha que interessante, isso vai além de só seguir regras, é sobre os sinais que o manuscrito envia. Um erro bobo de formatação pode fazer um editor pensar: será que esse trabalho já foi rejeitado por outra revista e a pessoa nem se deu ao trabalho de ajustar? Ou pior, pode sinalizar uma falta de cuidado com a pesquisa como um todo. Beleza. Agora vamos para a parte mais prática, que são os dois principais sistemas de citação. Entender a lógica de cada um é o primeiro passo para não errar mais. Os dois sistemas mais usados têm filosofias bem diferentes. O sistema Harvard, também conhecido como autor-data, coloca o nome do pesquisador e o ano bem ali, no meio do texto. Já o sistema Vancouver é mais discreto, mais minimalista. Ele usa números que te levam para uma lista lá no final, deixando o texto mais limpo. No sistema Harvard, o diabo mora nos detalhes, viu? Uma vírgula fora do lugar, um ponto depois do etal, coisas que parecem pequenas, mas que para um olho treinado são um sinal de descuido. Ah, e o etal não tem ponto depois do et, só depois do al. E no final, a lista de referências tem que estar em ordem alfabética, certinho. Já no sistema Vancouver, a palavra-chave é eficiência. Se você vai citar várias fontes em sequência, não precisa listar todos os números, 33, 34, 35, é só usar um intervalo, tipo 33-35. Fica mais limpo. E um detalhe importante, o padrão aqui são os colchetes, não os parênteses. A lista de referências, no final, só segue a ordem que as fontes foram citadas no texto. Simples assim. Certo, agora a coisa fica mais estratégica. Sabia que o jeito como se cita pode mudar completamente a história que o seu artigo está contando? Não é só uma regra, é uma escolha de narrativa. Olha só esses dois exemplos. No primeiro, o foco total está na informação, na descoberta. A citação vem no final, quase como uma nota de rodapé. No segundo, o destaque vai para o pesquisador. Ele vira o sujeito da frase. Nenhuma das duas formas está errada, mas a sensação para quem lê é bem diferente. Embora destacar os autores tenha seu valor, o uso exagerado pode transformar o texto numa lista de fulano disse isso, ciclano disse aquilo, sabe? Fica parecendo uma lista de compras de ideias em vez de um argumento único e bem construído. A leitura fica picotada. Por outro lado, a escrita científica mais impactante geralmente coloca a informação como protagonista. As citações entram como a base, o alicerce que sustenta o argumento, mas não são o evento principal. Isso cria uma narrativa muito mais fluida e poderosa. Agora, vamos para uma parte super prática. As verificações essenciais para proteger um trabalho de errinhos comuns que são fáceis de evitar. Pense nisso como um checklist final antes de apertar o botão Enviar. Essa lista aqui é a sua rede de segurança. Os dois primeiros passos garantem que não tem nenhuma citação fantasma perdida no texto ou alguma referência órfã na lista final. Mas os passos 3 e 4, esses são o coração da integridade científica. Sempre ir até o artigo original e ter certeza de que o crédito está indo para quem realmente fez a descoberta primeiro. E para a gente entender por que esse terceiro passo de checar o artigo original é tão importante, vamos ver um exemplo real que a fonte nos traz. O que aconteceu aqui? Provavelmente, os autores do artigo de 2022 não foram ler o trabalho original de 2012. Eles podem ter pego essa citação de um outro artigo que já continha o erro e acabaram replicando a informação errada. Então,
A lição aqui é bem clara, né? Citar uma fonte sem checar o original é como brincar de telefone sem fio com a ciência. Um erro pequeno vai se propagando e pode acabar distorcendo o crédito por uma descoberta importante. E para fechar, vamos explorar a dimensão ética da citação. É aqui que as apostas ficam mais altas. As citações deixam de ser uma questão de estilo e passam a ser uma questão de conduta profissional. Essa prática, o citation stuffing, é um problema ético bem sério. Pode acontecer de duas formas. Ou a pessoa se autocita excessivamente para inflar os próprios números, ou, como no caso que abriu nossa conversa, um revisor exige que referências irrelevantes sejam adicionadas. Ambas as situações distorcem a ciência. E voltando ao nosso exemplo lá do começo, as consequências de expor o citation stuffing foram severas para todo mundo. O artigo foi retirado, os revisores foram banidos da revista e a própria revista teve que vir a público se desculpar. Isso mostra o quão grave é essa questão. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos recapitular 3 pontos essenciais. Primeiro, domine as regras, saiba a diferença entre os sistemas. Segundo, controle a sua narrativa, escolhendo o estilo de citação que melhor conta a sua história. E terceiro, e mais importante, cite com integridade, sempre checando as fontes e sendo honesto. E fica aqui a reflexão final para a gente. Uma lista de referências bem feita não é só o final de um trabalho. É a fundação, a base sólida sobre a qual todo o argumento se sustenta. É o que conecta uma única pesquisa a todo o gigantesco corpo do conhecimento científico.